Quando a Rural Business decidiu criar uma nova série e batizar de Os Segredos do Agro, sabia que teria que colocar a mão num vespeiro. Sabia que teria que trazer à tona o que poucos enxergam e o que muitos fazem questão de esconder. Sabia, enfim, que os desafios seriam enormes. Mas como única agência independente, provedora de informações estratégicas para o agronegócio e investidores do mundo, era preciso encarar mais este desafio, a fim de defender os interesses de quem é jogado de um lado para o outro pela especulação, os produtores e os investidores. E aqui estamos nós, desta vez para desvendar alguns segredos da pecuária de corte do Brasil, palco de grandes manobras neste ano de 2021. Lutar contra o sistema não é fácil, até porque grande parte das verdades acobertadas não são palpáveis, não há como prová-las. Demanda um olhar menos inocente, muita experiência e conhecimento, além de uma boa dose de coragem para deixar de lado o hábito de aceitar tudo o que nos é imposto ao longo da vida e questionar: será que estou sendo feito de idiota? E neste caso a resposta é muito simples: sim, caro assinante estrategista de mercado. Existe uma tentativa diária de fazer você, produtor de gado gordo e investidor de proteína animal do Brasil, uma perfeita marionete. E é você quem precisa decidir se vai deixar ou não que isso continue acontecendo. É preciso entender de uma vez por todas que a pecuária de hoje não tem mais nada a ver com a pecuária praticada por seus avós e até mesmo por seus pais. Os negócios eram feitos ali, na cozinha de casa e no fio do bigode, como se dizia antigamente, para atender um mercado completamente regionalizado. Só que hoje, não. O que antes não fazia diferença alguma, já que não havia uma rede de computadores interligados e armazenagem de dados, hoje tem o poder de estrangular o seu caixa e de matar o seu negócio. Os grandes frigoríficos têm você na tela e com visão de satélite. Eles sabem o que você produz, quando precisa de dinheiro, quanto oferta de gado e quando entra em desespero, precisando vender a qualquer preço, justamente em função deste amadorismo. E tiram proveito da situação, pois diferentemente de boa parte da pecuária de corte do Brasil, eles são tremendamente profissionais. Quem não se der conta e rápido que o mercado de proteína animal evoluiu de maneira brutal, ruma para em breve trabalhar num sistema de produção integrada, já que este é o sonho dos mega frigoríficos de boa parte deste país. Pode apostar. A Rural Business ficou por mais de um mês sozinha no mercado, tentando mostrar as verdades por trás aí do tal suposto embargo da China à carne brasileira, em razão de uma vaca velha atipicamente louca. Todos os dias, incansavelmente, mostrava aos seus assinantes que tudo não passava de uma bela manobra mercadológica, com um único e claríssimo objetivo: derrubar os preços do gado gordo. E, mais uma vez, conseguimos. Com uma penetração gigante hoje no agronegócio brasileiro, a Rural Business conseguiu que muitos produtores saíssem do mercado. E o resultado foi uma recuperação estupenda dos preços da arroba do boi e da vaca em todo o Brasil. Para os profissionais assinantes de um dos nossos pacotes de informação, o momento é de comemoração, já que em muitas praças as cotações renovam recordes. Aos inocentes mercadológicos que, mais uma vez, ficaram paralisados pelo medo, preferindo ouvir informação plantada de graça na mídia do que dar ouvidos a quem de fato acompanha o chão deste mercado há mais de 30 anos, como é o caso da Rural Business, resta agora contabilizar os prejuízos e assumir: fui enganado, de novo. Evitar que novas manobras sejam colocadas em prática é impossível, mas há uma forma de amenizar os estragos: informação profissional, conhecimento. E com este objetivo é que a Rural Business produziu este terceiro capítulo da série Os Segredos do Agro, que traz um recado bem simples e direto à pecuária de corte do Brasil. Acorda!
Este vídeo tem texto e direção de Júlio Brissac, analista-chefe, estrategista e diretor aqui da Rural Business, com apoio de toda a equipe de pecuária. E todas as informações levam em consideração os últimos números apresentados pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é a autoridade máxima no mundo quando o assunto é projeção para o agronegócio. Bem, você deve imaginar que a expectativa de consumo de carnes de um país é projetada através de contas mirabolantes, ou até mesmo por meio de pesquisas feitas diretamente ao consumidor, certo? Pois é, errado. Isso é o que querem que você acredite, pois um acompanhamento diário e de lupa neste mercado fez a Rural Business se dar conta de que existe uma máquina de informação criada para distorcer os fatos. Quem nunca viu espalhado por aí notícias do tipo carne vermelha faz mal à saúde, não coma carne, salve um animalzinho, lacre, seja vegano e vegetariano, carne fake está chegando aos Macs da vida para tirar mercado da carne bovina, como se isso fosse possível. Pum de boi é o grande vilão do planeta. E por aí vai. Olha, poderíamos ficar horas aqui apresentando notícias e estudos que induzem a população, sobretudo os mais inocentes, a acreditar que o consumo de carne bovina faz mal e que por isso está em queda em todo o mundo. Só que isso é mentira. Anos atrás, a produção era suficiente para matar a fome deste gigante chamado Brasil. Mas chegaram os importadores, cada dia pagando mais pela carne bovina brasileira, e mudaram o rumo dessa história. Hoje, o que está de fato em queda é a disponibilidade de carne à população, que simplesmente não pode consumir o que não existe. Só que isso, meu amigo, não interessa ser divulgado. O que você vê neste gráfico são 20 anos de história, e tudo com base em tonelada equivalente carcaça, que é a medida utilizada para padronizar a pesagem da carne bovina ao redor do planeta. A linha verde mostra a evolução da produção no Brasil, desde 2002 até a expectativa para 2022. A linha amarela identifica a mesma trajetória, só que das exportações. Veja que a produção de carne bovina levou 2 décadas para crescer 34% no Brasil, ou seja, sair de 7 milhões e 240 mil toneladas para 9 milhões e 700 mil toneladas. Já as exportações deram um salto de 204% no mesmo intervalo. É exatamente isso que você ouviu. As exportações triplicaram, deixando a casa de 870 mil toneladas, que é este número 0,87 à esquerda no gráfico, para chegarem a 2 milhões e 660 mil toneladas. E fica evidente que as contas não fecham mais. 2 décadas atrás, somente 12% da carne bovina produzida pelo Brasil eram exportadas, ficando 89% dentro do país para atender a demanda interna. Mas isso não existe mais. Perceba que as linhas vão se estreitando. A expectativa é que no próximo ano de 2022, pelo menos 27% da produção de carne bovina do Brasil sejam exportados. Parece óbvio, caro assinante estrategista de mercado, que o jeito é falar que o consumo está em queda, pois não sobram mais 89% da produção para matar a fome da população brasileira, mas apenas 73%, o que, pasme você, é um dos menores percentuais em 16 anos. Mas é claro que a mídia, que só toca notícia contra o Brasil, jamais vai contar isso para você, seja por falta de conhecimento ou por estar alinhada aos interesses dos mega frigoríficos que sonham com um bife a mais para vender no exterior. A ordem hoje é e sempre será de falar que o consumo de carne bovina está em queda livre no país. E é por isso que a Rural Business alerta: acorda, pecuária de corte do Brasil. E essa mudança radical nos negócios, que fez o Brasil sair da 3ª colocação no ranking de maiores exportadores de carne bovina do planeta para assumir a liderança num espaço de apenas 20 anos, é que levou a pecuária de corte a mudar. Só que muitos ainda não perceberam que isso aconteceu e continuam tentando operar com o mesmo amadorismo de antes, sem se dar conta que estão sendo engolidos por indústrias gigantescas
que a cada dia aperfeiçoam mais a sua estrutura de comunicação para comprar gado gordo barato no Brasil. Produto este cada dia mais raro e cobiçado em todo o mundo. Não existe mais a possibilidade de ser amador nesse mercado, pois tem um mundão lá fora ávido por proteína animal, sobretudo carne bovina, coisa que muitos querem, mas quase ninguém tem. Sabia que hoje 22% de toda a exportação do planeta dependem aqui do Brasil? Sabia que 60% de todo o comércio mundial de carne bovina estão nas mãos de apenas 4 países? Brasil, Índia, Estados Unidos e Austrália? Agora, responda sinceramente. Você realmente acredita que tem carne sobrando no mundo e o que falta é consumo? Acorda, pecuária de corte do Brasil! Quem é assinante aqui da Rural Business e diariamente tem em mãos informação profissional para fugir das armadilhas, sabe muito bem que não existe nesse país oferta de gado suficiente para atender a uma demanda que não para de crescer. A tentativa de se falar em queda de consumo de carne vermelha, em especial a bovina, é a mais manjada das estratégias para fazer sobrar carne para garantir as exportações. Pois, na real, não sobra um bife sequer nesse país, meu amigo. Se essa carne vier para o mercado, simplesmente some, desaparece, tamanha a força do nosso consumo interno. Só que a maioria das pessoas, e aqui nós estamos falando de profissionais ou até mesmo simples consumidores, não faz a menor ideia desta realidade. Acredita em tudo que é plantado na mídia não especializada. E, pasme, também na dita especializada, viu? E nem mesmo para por um minuto sequer a fim de questionar. Se o consumo está em queda, por que os preços da carne bovina estão em níveis recordes no varejo? Por que não caem? Os preços dos alimentos dispararam em todo o mundo, pois a ordem do fique em casa, como forma de controlar a pandemia do Corona Money, trancou a população, deu dinheiro a quem foi proibido ou nunca gostou de trabalhar, engessou a produção e incentivou o consumo. Estratégia digna de um Oscar da inteligência reversa, para não dizer da idiotice mesmo. E para complicar, a mãe natureza se revoltou e avisou ao mundo: aqui quem manda sou eu. A produção de grãos quebrou em grandes países produtores. Em 2019 foi nos Estados Unidos e agora em 2021 aqui no Brasil. Os estoques de grãos foram para o chão. E daí nós vamos te contar uma historinha, a fim de que entenda de uma vez por todas que a pecuária de corte de hoje não é mais a pecuária de corte de ontem. Se você não entender rápido esta mudança e se desvencilhar de uma vez por todas do modus operandi de seus pais e avós, não demora muito para ser um mero fornecedor de carne de qualidade e barata ao mundo, com uma atividade integrada a grandes frigoríficos. E aí, caro assinante, adeus livre comércio, adeus possibilidade de crescer, ganhar dinheiro e chegar mais longe. E essa história começa com um contrassenso gigante. Para os órgãos oficiais, o rebanho bovino do Brasil não para de crescer. Só que nos campos, a realidade é outra. Enormes extensões de terra, onde o gado pastava até anos atrás, hoje estão cobertas por soja, uma atividade mais lucrativa, de altíssima liquidez e que tem menor espaço para manipulação, por ser regida por uma bolsa internacional, a de Chicago, que chega a negociar mais de 2 safras mundiais por mês. Ou seja, negocia-se de soja em 12 meses, tudo no papel, o que o planeta leva 24 anos para produzir. E este desequilíbrio entre oferta e demanda gera informações contraditórias e distorcidas, não por acaso, é claro, mas para que ninguém consiga fechar as contas e siga acreditando numa realidade plantada pelos doutrinados da indústria, sempre prontos aí a tocar o terror no mercado, como vimos acontecer nesse segundo semestre de 2021 aqui no Brasil. Poucos entendem do que falo, mas todos dão palpite.
Para nós aqui da Rural Business, especialistas em avaliar de lupa este mercado agro há mais de 30 anos, a conclusão é bastante óbvia. Os números reais são fechados a 7 chaves, justamente para que a grande massa da população, sobretudo a que está nos campos, não tenha a menor noção do peso que tem para o abastecimento mundial de carne bovina. E nessa investigação exclusiva vamos te mostrar alguns desses números. Pasme você que mesmo com o avanço tecnológico indiscutível, o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, diz que a taxa de abate bovino é hoje, no Brasil, a mais baixa em 42 anos. Ouviu bem isso? 42 anos. Acompanhe as duas linhas nesse gráfico. Veja, começando pela esquerda, que em 1980 o Brasil tinha um rebanho bovino de 118 milhões e 800 mil cabeças e mandava 13% para o gancho para produzir carne. Em 2008, esta taxa chegou a 23%, o que significava, na época, mais de 40 milhões de animais processados num único ano. Em 2022, o USDA diz que o rebanho bovino do Brasil vai chegar aonde jamais chegou antes, 275 milhões e 900 mil cabeças. No entanto, só 14% serão abatidos, a menor taxa em 42 anos. Em números, isso significa 37 milhões e 500 mil animais, o segundo menor volume em 18 anos. E aí o povo tem a cara de pau de dizer para você que tem boi sobrando no pasto e carne sobrando nos frigoríficos. É sério que alguém com mais de 12 anos de idade ainda acredita nesse tipo de conversa fiada? Acorda, pecuária de corte do Brasil! A produção brasileira de carne bovina é prevista cair pelo terceiro ano seguido e fechar 2021 em apenas 9 milhões e 500 mil toneladas em equivalente carcaça. E se pensa que algo vai mudar em 2022, está redondamente enganado. O crescimento esperado é de pouco mais de 2%, o que na prática significa aumento de apenas 200 mil toneladas, elevando a produção para 9 milhões e 700 mil toneladas. Ou seja, num momento de explosão das exportações, o Brasil terá uma das menores produções de carne bovina em 6 anos para matar a fome não só da sua população, mas de boa parte do mundo. E é isso que você que opera na pecuária de corte desse país precisa entender. As contas não fecham. É preciso falar que o consumo de carne bovina está caindo no Brasil, mas porque a verdade é que falta carne. Consegue enxergar isso? O consumo mundial de carne bovina é previsto atingir em 2022 56 milhões e 300 mil toneladas, em equivalente carcaça, vale lembrar, como destacado pelo gráfico. E saiba que este é o segundo maior volume de todos os tempos, muito próximo, aliás, do antigo recorde de 2019, de 56 milhões e 400 mil toneladas. E é claro que boa parte disso terá que sair aqui do Brasil. Passe os olhos para a direita e veja a tremenda curva de crescimento das exportações. Mais de 31% em apenas 4 anos. A previsão é que no próximo ano somente a indústria brasileira tenha que jogar 2 milhões e 660 mil toneladas de carne bovina no mercado internacional para matar a fome do mundo, o que é o recorde dos recordes. Só que como é possível fazer isso com uma produção rondando os menores níveis em 6 anos? Pois então, só existe um jeito, inventando historinhas para pegar os inocentes mercadológicos no contrapé. Pois se os produtores se conscientizarem do tremendo desequilíbrio entre oferta e demanda, os preços do gado gordo explodem. E aí, adeus lucros exorbitantes. Veja como é fácil enganar quem opera de forma amadora neste mercado. Jamais será anunciado na mídia que vai sobrar, segundo as previsões, somente 7 milhões e 120 mil toneladas de carne bovina para atender o gigantesco consumo do Brasil em 2022, um dos menores volumes em 17 anos. A ordem, dada hoje e sempre, é a de inverter essa informação e falar que o consumo está em queda, já que isso sugere uma demanda fraca e sobra relevante de carne no mercado. Ou seja,
por que pagar mais caro no animal que você está produzindo, não é? Entendeu o jogo? Consegue enxergar o ambiente tóxico que você precisa enfrentar para não perder dinheiro? Entende a necessidade de ser profissional? Compreendeu por que fazem, neste momento, um grande esforço para você segurar fêmeas para aumentar o rebanho bovino do Brasil e, assim, em paralelo, aumentar a capacidade de grandes frigoríficos derrubarem os preços da arroba? Acorda, pecuária de corte do Brasil. O mundo tem fome. O aumento brutal da demanda por carne bovina na China abriu um mercadaço para os grandes frigoríficos que operam no Brasil. A tonelada está sendo vendida por quase R$29 mil, o que em apenas 10 meses colocou no caixa dessas empresas a bagatela de 20 bilhões de reais. É claro que ninguém vai largar esse osso, né? Pelo contrário, é muito mais barato para um mega frigorífico brasileiro criar ou patrocinar canais de comunicação para plantar meias verdades na mídia, ou mentiras deslavadas mesmo, para fazer de você o produtor, investidor mais desinformado do planeta. Afinal, isso torna tudo mais fácil para eles, é claro. Reza a lenda que em 5 anos a China conseguiu aumentar em 8,7% a sua produção de carne bovina, estimada a chegar ao recorde de 7 milhões de toneladas em 2022. Só que neste mesmo intervalo o consumo deu um salto de 31%. É isso mesmo, 31%. É previsto atingir 10 milhões e 230 mil toneladas no próximo ano. Ou seja, segundo números oficiais, e é importante que perceba isso, hein, já que número oficial para um país comunista é a mesma coisa que nada. Pois bem, segundo números oficiais, o consumo de carne bovina na China já é 46% maior que a produção. E diante desta realidade, a Rural Business precisa te perguntar: acha mesmo que existe a chance dos chineses devolverem carne comprada do Brasil ou até mesmo parar de comprar da indústria brasileira, como martelaram na sua cabeça meses atrás para dilapidar o seu caixa? Ainda tem dúvida de que você que vende gado gordo foi enganado? Acorda, pecuária de corte do Brasil. A produção de alimentos está cada dia mais concentrada neste fazendão aqui chamado Brasil. Quanto mais isso se tornar realidade, mais profissional você terá que ser para não virar marionete nas mãos das grandes empresas, que têm um único objetivo: comprar matéria-prima barata em terras tupiniquins para faturar alto às suas custas. A Rural Business investiga de lupa o mercado agro há mais de 30 anos. Todos os dias apresenta análises de mercado aos seus assinantes, expondo a verdade a quem acredita que informação profissional é a única forma de sobreviver num mercado altamente volátil e especulativo como o de commodities agrícolas. E fechamos este ano de 2021 com uma certeza: a de que fizemos a nossa parte e que vamos continuar fazendo. O resto é com você, caro assinante e estrategista de mercado, que já percebeu o jogo de cartas marcadas do sistema. Acorda, pecuária de corte do Brasil.